Falar do futuro do Brasil, sem falar das eleições e da perspectiva eleitoral, independente do seu resultado, é quase que impossível. É um elefante que precisamos abraçar. 2027 promete ser um dos anos mais duros de nossa história. E não resta a menor dúvida, pois isso se dará pela necessidade de um profundo ajuste fiscal para recolocar os orçamentos nos trilhos. Pois o que se fez nesses anos, visando manter o nível de gastos com políticas eleitoreiras, não tem parâmetros em nossa história. Atualmente mascarados pela mudança de teto de gastos, pelo arcabouço fiscal e pela uma peça de fantasia da política fiscal que vivemos. O preço que qualquer seja o governo eleito terá de pagar por esse aumento de gastos terá de ser compulsoriamente contido. Será acrescido ao custo da implantação da escala 5x2, que será certamente aprovada, para que não se deixe essa bandeira populista ser absorvida pelo PT. Agora, a forma de como isso será feito dependerá de quem ganhará as eleições, pois caso o PT vença, a forma será diferente de caso a direita vença, devido às diferentes visões de país que, obviamente, suas candidaturas carregam. O Brasil tinha tudo para explodir no cenário internacional, se aproveitar da política belicista de Trump, mas, infelizmente, isso ficou para trás. Mas pode se recuperar se tivermos um governo com confiança de mercado, pois dinheiro existe, muito para ser atraído para investimento e para confiança, que faz toda a diferença. Estamos estagnados em políticas públicas, onde o atual governo repete as mesmas práticas de governos anteriores, envelhecidos e sem amparo na realidade atual e não comportando em nenhum orçamento público que busque o equilíbrio de contas públicas. A manutenção de empresas públicas deficitárias, o aumento das empresas públicas, mesmo que não deficitárias, nos mostram a opção em eleições de outubro, que nos mostrará a real necessidade de se ter um governo que não seja perdulário como o atual. Também temos de realçar a dificuldade, caso seja reeleito, terá o atual governo para governar, pois é certo que será bem mais minoritário nas duas casas do Congresso, do que já se tornou a atual legislatura em que vivemos. As derrotas recentes do governo mostram o que está por vir. É quase certo que, se o atual governo for reeleito, tentará usar o judiciário para tentar obter vitórias, mas dificilmente obterá no parlamento, sendo que certa tentativa de acabar com emendas parlamentares visando um Congresso dependente ao orçamento direto da União, como era nos primeiros anos dos mandatos do PT. Nunca podemos nos esquecer que a crise do mensalão se deu porque tinha um governo sem maioria, que se utilizava de qualquer instrumento possível para compor uma maioria. O resumo é: teremos muitas dificuldades políticas com qualquer resultado da eleição, assim como uma possível necessidade de um arrojo fiscal. Mas, dependendo de quem vencer a eleição, pode ser mais suave ou mais complicada a sua situação. Muito obrigada a todos.